Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Krishna Buddha Srimati Vidananda Vasco Swami Namaste Guru Sattva Sem Prabhupada Prabhupada Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 14º capítulo, no verso 8, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, a gente viu na sessão anterior Krishna fazendo uma lista longa de seres diferentes do universo, explicando que no começo de cada universo ele traz o conhecimento védico, que inclui não só a parte do yoga, a parte espiritual, mas também inclui outras coisas que a gente já não ensina tanto hoje, mas inclui tudo, assim, de astronomia e astrologia, e, enfim, todas umas ciências diferentes, um monte de coisa, comportamento, códigos morais, um monte de coisa. Então ele traz esse conhecimento védico para Brahma. Aí Brahma vai passando pelo sistema de sucessão discipular, a gente explicou, mas aí Krishna fala, ele vai tendo tanta gente diferente, são tantos tipos, não só de pessoas, assim, tipo em termos de personalidade, mas raças inteiras, civilizações inteiras que têm diferentes maneiras de fazer, de viver, de encarar desejos, vibrações, né, pelos modos, combinação dos gunas, os modos da natureza material. Então, devido a essa grande variedade, que é óbvio, né? A gente vê até no nosso planetinha Terra, até na nossa cidadezinha aqui de Alto Paraíso, né? Uma grande variedade de pessoas diferentes, com desejos, inclinações distintas e hábitos, né? De pensar, de falar, de viver, de comer, tão diferentes, né? Então, por isso, ele explica, naturalmente tem diferentes processos, mantras, rituais para todo tipo de gente. E por isso que a cultura védica é muito vasta. Isso confunde um pouco. O navegador que está chegando lá, você está chegando, eu vou conhecer agora a espiritualidade. Aí você, porque é tanta coisa... Eu vou conhecer. Não dá para você chegar e conhecer. Não é assim, tipo, e aí? Tá aqui a Bíblia. Tá bom. Não é assim, é tanta coisa. São tantas linhagens, tantas ideias, tantas ênfases diferentes. Porque é disso, é de uma cultura muito antiga que está vindo aí, assim. Claro, aqui a gente está falando do universo inteiro, de bilhões de anos, mas mesmo na Terra, assim, se ninguém pode negar, temos só práticos, assim, totalmente na ciência, milhares de anos, bilhões de pessoas, então, aí vai, assim, milhares de anos, bilhões de pessoas, a coisa fica, assim, muito variada, né? Muito variada. Então, tem todo tipo de coisa. Você chega lá e fala, ele falou que é para fazer esse ritual, mas fazer esse ritual... Para quem que era, de que jeito, sabe? É outra, e esse mantra e aquela deidade, mas não é. Então aí no final falou uma coisa bem legal, que eu queria só reenfatizar agora. Tem uma multiplicidade de processos, mantras, rituais, etc., mas tem um único objetivo final. Então isso aqui é importante, as pessoas, né, nesse mar de informações esquecem o objetivo final, e mesmo algumas pessoas que estão propondo alguns dessas variedades de processos também não sabem o processo, o objetivo final, porque esqueceu o objetivo final no meio de tantos detalhes. Então tem uma expressão assim, não sei se tem em português, mas em inglês, que você não consegue ver a floresta por causa das árvores. Tem uma coisa assim em português? Mas é legal, né? Deu para entender? Tem tanta árvore que você não consegue ver a floresta. Entendeu? É bem legal, né? Essa é uma expressão comum em inglês que eu acho bem legal, né? Tipo, você não vê a coisa toda porque você está perdido nos detalhes.
vamos trazer isso para o Brasil, né? Começar a falar, não consegue. Então é isso. Então bem interessante esse foco que Krishna está trazendo no início desse capítulo. Vamos ler juntos agora. Evam prakriti vaichitriad vidyante matayo nrinam paramparayena keshanchit pashandamatayo parem evam prakriti vaichitriad vidyante matayo nrinam paramparayena keshanchit pashandamatayo parem evam prakriti vaichitriad vidyante matayo nirnam paramparyena keshanchit pashandamatayo parem evam prakriti vaichitriya vidyante matayo nirnam paramparyena keshanchit pashandamatayo parem evam prakriti vaichitriad vidyante matayo nrinam paramparyena keshanchit pashandamatayo parem evam dessa maneira prakriti da natureza ou desejos vaichitriad devido à grande variedade vidyante são divididas mataya filosofias de vida nrinam entre os seres humanos paramparyena pela tradição ou sucessão discipular keshanchit entre algumas pessoas pashanda ateístas mataya filosofias apare outros. Tradução, repita comigo. Dessa maneira, devido à grande variedade de desejos e naturezas entre os seres humanos, há muitas diferentes filosofias teístas de vida que são transmitidas através de tradição, costumes e sucessão discipular. Existem outros mestres que diretamente sustentam pontos de vista ateístas. Interessante, né? Dessa maneira, devido à grande variedade de desejos e naturezas entre os seres humanos, há muitas diferentes filosofias teístas de vida que são transmitidas através de tradição, costumes e sucessão discipular. Existem outros mestres que diretamente sustentam pontos de vista ateístas. Bem legal, né? É muito louco isso, né? Porque
Eu acho muito legal isso. Porque Krishna é Deus, né? Falando, é assim, o mundo é assim. Ele está falando o que a gente vê, né? Que normalmente em outras tradições só fala daquela coisa, não, é assim desse jeito e ninguém mais, tudo não existe, só desse jeito. E aqui não, o que a gente está falando, olha, é assim mesmo. Devido a essa grande variedade, tem uma grande variedade de filosofias teístas, tem gente falando de Deus de formas diferentes, com costumes diferentes, com sucessão de linhagens diferentes, fazendo, é teísta, mas do jeito dele, cada um fazendo de um jeito diferente, e ainda tem outros mestres, ele está chamando mestres, fazendo ateísta. Muito legal isso, né? Meio que você olha o mundo e fala, nossa, pronto, explicou, né? Esse mundo nosso aí tem grandes mestres que são ateístas, né? Linhagens budistas maravilhosas, mas que são ateios, não tem conceito de Deus, né? E tem tantas linhas teístas, tantas, né, maneiras diferentes, esse cristão e aquele evangélico, aquele não sei o que, papapá, e aquele seguidor de Jesus. Aí tem ele muçulmano, tem 1000 variedades aí, não é? E dentro, claro, da linha, né, dos Vedas, a gente chama de hinduísmo, tem um monte de coisa diferente. E é assim. É assim. E surgem porque as pessoas são diferentes e têm inclinações diferentes, então a coisa vai, né? Não tem assim. A única maneira de você manter assim uma coisa exclusiva é a brutalidade assim absurda, né? Só através de né? Quando você na história que não ficou. Aí você tem que ter um esquema de repressão brutal, violentíssima, né? Que Deus certamente não está afim, ninguém está afim disso, né? Aí fica todo mundo, né? Só tem essa igreja aqui, só tem isso aqui. Não, tudo bem. Eu não vi nada, né? Porque senão você morre. Então não vai durar muito, suas dúvidas não vão durar, né? Morre. Então, assim, tirando uma repressão absurda, que graças a Deus está ficando mais difícil de fazer no mundo, ainda tem muitos lugares do mundo que tem, e aí mantém. Mas onde não tem uma repressão brutal, a gente vê que, né, naturalmente, multiplicam-se os caminhos de vida. As filosofias, as ideias, os conceitos, multiplicam-se tanto os teístas como os ateístas, diferentes formas de explicar a vida. Natural. Quer dizer que vale tudo? Não. Olha só, interessante. Não tá, Krishna não vai agora concluir, então tudo bem, faz o que você quiser, tá legal. Ele não vai concluir, não é isso que ele tem falado. Tem uma coisa, tem um objetivo último bacana. Tem uma coisa última. Tem uma compreensão, tem a coisa mais perfeitinha e depois tem você vai viajando, vai distorcendo, vai fazendo, então não é que está errado, mas enfim, você vai fugindo um pouco do script original. Ou um pouco, ou muito, né? Então, o que eu tenho falado esses dias, assim, o que o Krishna está querendo dizer é o seguinte, que olha, tem isso, então por isso que a gente tem que voltar. Se você quiser, não, mas tudo bem, eu não quero viajar muito na história, qual que é a versão original? Você tem que voltar a uma versão original, você tem que fazer uma pesquisa. Você fala, mas então por que você está falando esse livro, outro cara fala outro livro? Não, mas tudo bem, então faz uma pesquisa. Pode pesquisar em termos de tempo. Qual que veio primeiro? Pesquisa em termos objetivos. Vem cá, qual que explica mais coisa? Qual que objetivamente a gente pode ver que tem menos erros? Qual que a gente vê que não teve mudança, o livro não foi mexido, não foi escrito ontem, né? Tem maneiras, não é totalmente assim cego. Você pode ver, você pode aplicar algumas condições objetivas, inteligentes de análise. Pode analisar, assim, vem cá, qual que explicação faz mais sentido? Porque a gente não quer abandonar a razão.
O foco, a base do yoga é buddhi, Krishna fala. Buddhi, inteligência. Krishna não fala sentimento. Ficou popular hoje, né? No meio espiritual, falar de sentir. Tudo, o que você sente? Eu sinto isso. Então pronto, esse aí é o parâmetro último, sentiu. Mas é como eu explico, né? Sentir é complicado, né? Porque você pode sentir algo muito errado. Eu dou o exemplo do racista. Pergunta para o racista o que ele sente sobre outra raça. O que ele vai falar? Inferior, macaco, não sei o que, não é? Ele está sentindo isso. Tá certo, então? O sentimento dele? Não, a gente pode falar, objetivamente você está errado, isso é mentira. Então ele está com o sentimento errado. Mas se a gente usa inteligência, fala, não, vem cá, como é que você vai analisar uma pessoa só pela cor da pele? Não tem sentido isso. Então a razão é superior. Você pergunta para um nazista, vem cá, qual que é o seu sentimento em relação à tradição judaica? Qual que é o sentimento dele? Não vai ser muito bom, né? Tá certo? É o sentimento dele. Então a gente pode ver que sentimento é complicado, porque sentimento é baseado nos filtros que você carrega naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou cultivando filtros muito negativos, em geral, só porque eu estou com a vida ruim, não sei o quê, começa a ficar deprimida, aí meu filtro, meus sentimentos vão ser negativos. O que você acha? Eu acho ruim. Eu acho que não tem esperança. Tá certo? Não tá certo. Sentimento não é uma coisa assim. Primeiro razão, depois você sente. O caminho do yoga, ele apela à razão, não ao sentimento. São tantos livros e Krishna explica uma filosofia tão detalhada, tão precisa, porque é para apelar à sua inteligência. Buddhi, Krishna diretamente fala, aqui também, na Bhagavad Gita, diretamente, ele está falando sempre Buddhi, inteligência, pensa, usa a sua inteligência, analisa, pensa bem, falei tudo isso agora, Arjuna, pensa aí o que você acha e faça o que você achar melhor, né? Pensa. O que você conclui com o pensamento? Então, assim, sentimento é legal, mas pensa. A gente fala assim, na verdade, pesquisas modernas mostram que pensar cansa, né? É verdade. Pensar drena, requer energia, entendeu? Então não é que dói, mas quase que dói, entendeu? Pensar em geral, é um fato, né? Se você fala assim, vem cá, vai, multiplica aí 13 por 7, aí você dói, entendeu? Você tem que, caramba. Aí eles falam, sabe, tem reações fisiológicas, a íris cresce, a batida cardíaca aumenta, sabe? É uma coisa assim que está mexendo com você, é desconfortável. Mas você fala aí, o que você prefere, baunilha ou chocolate? Chocolate. Então, tipo, não deu nada, assim, não estressou em nada, entendeu? Não estressou em nada. E você acha legal? Acho. Sabe? Então é essa coisa do intuição, assim, do sentimento, às vezes é só preguiça mesmo, só porque é mais fácil, você só sai o negócio. Sai. Porque se pensar mesmo, aí você vai ter que trabalhar, gastar glucose no cérebro, sabe? Você vai ter que gastar energia. E o cérebro naturalmente quer preservar a energia, o corpo quer preservar, instinto animal, vamos preservar a energia, não vamos gastar não. Então ligar o cérebro é tipo assim, caramba, sabe, vai gastar energia, depois você vai ter que comer, hein, olha lá, hein. Né, tipo, o cérebro, o corpo animal tá assim, tipo, olha lá, hein, vai saber se a gente vai conseguir mais, né, você vai gastar energia. A gente não tem esse problema mais, mas a gente pensa assim, sem pensar, é inconsciente. Então é pensar. Então tem essa variedade toda, mas a gente tem que buscar um pouco assim, não, vem cá, e qual que é a fonte esse conhecimento? A gente usa a palavra autoridade. Qual que é a autoridade dessa informação? É mais ou menos como se faz assim no mundo acadêmico, científico, né? A pessoa não pode só falar, eu cito que é assim, não dá, né? Você não pode ser um cientista, um acadêmico. Não, eu sinto que... Não, peraí, como você sente? Você tem que falar, como é que você chegou? Antes de você sentir.
Não é de você só sentir a coisa, você tem que explicar como você chegou nisso, né? Cadê? Eu fiz assim, porque eu fiz isso, baseado, estudei isso aqui, pesquisei, achei isso aqui, achei isso aqui, juntei esses pedaços aqui, concluí isso aqui e tal. Tá bom? Aí o pessoal olha, tá bom, o fato tá certo, o pensamento ali, ok, então tá, ok, então a gente também vai aceitar, não é sentir. Mesma coisa. Cadê a autoridade? Como é que é? Chegou aonde? Faz sentido? Aonde que está vindo? Infelizmente as pessoas não fazem isso. Infelizmente, quando chega na coisa, porque a gente criou esse hábito, porque como na tradição judaico-cristã não tem essa coisa de buddhi, de filosofia, de pensar, não é esse o foco é fé, aceita, é assim, né? E teve aqueles milhares de anos de brutal repressão, então tipo assim, você aceita, porque se não aceitar a coisa vai ficar feia. Então ficou isso no inconsciente coletivo, tipo assim, ou tu aceita ou não aceita. Então se você não aceitar vai ficar ruim, então pelo menos vai ficar ruim comigo, então não fala comigo, né? Ficou uma coisa assim bem fanáticazinha, então você aceita e não pergunta, porque se você duvidar, você vai queimar, você vai para o inferno, meu amigo, se você duvidar. Então se você duvidar, você já era, perdeu. Você não entende, você não entende, você está duvidando, então você não aceitou, você está... Então você tem que aceitar. E a opção é aceita ou não aceita, só tem 2 botões, não tem assim, vem cá, não posso perguntar não, e saber se não tem esse botão. Esse botão não está disponível, só tem 2, aceita ou não aceita. E se não aceitar? Enfim, então assim, não teve essa tradição, então as pessoas ficam um pouco assim, sem saber o que fazer, ou achando que elas também têm que aceitar outra coisa. Mas o que a gente fala, assim, a mensagem que eu mais gosto, assim, de passar para frente, assim, olha, pensa, só isso, só pesquisa, né? Abra os olhos, permita-se pesquisar, permita-se quebrar na sua mente as barreiras que você permitiu que fossem erguidas, barreiras de pensamento. Ah, não, tem que ser ateu. Ah, não, tem que ser evangélico. Ah, não, tem... Permita essas barreiras quebrar e você olhar. Olha, pesquisa. Questione. Não aceite. Não precisa aceitar. Pensamento crítico é a palavra que eles usam em termos acadêmicos. Tenha pensamento crítico. Pensamento crítico não é aquele chato que fica reclamando, não. Pensamento crítico é que pergunta assim, e aí? É isso mesmo? Por que é assim? Quero entender. Eu vou seguir isso por quê? Por que eu tenho essa filosofia de vida? Por que eu acho que Deus existe? Por que eu acho que Deus não existe? Por que eu acho que Ele é assim e não é daquele jeito? Que tradição que eu acho explica melhor essa questão toda? É só aquela, por quê? Ah, porque eu acho legal. Porque... Não, por quê? Sem o sentimento. Por quê? Pensamento crítico, tem que pensar. Analisar, questionar. Esse é o nosso convite, assim, só pensar. Pense. Pergunte. Ok, vamos ver o significado. A palavra Keshanchit se refere àquelas pessoas de várias partes do mundo que desconhecem a conclusão védica e assim inventam muitas filosofias de vida não autorizadas, que em última análise são infrutíferas. Pashanda Mataya refere-se àquelas que se opõem diretamente à conclusão védica. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur deu um exemplo muito interessante a este respeito. A água do Ganges é sempre pura e muito doce. Nas margens desse grande rio, todavia, há vários tipos de árvores venenosas, cujas raízes bebem do solo a água do Ganges e usam-na para produzir frutos venenosos. Analogamente, aqueles que são ateus ou demoníacos utilizam sua associação com o conhecimento védico para produzir os frutos venenosos da filosofia ateísta ou materialista. Interessante, né? Então as pessoas às vezes fazem uso, né, da tradição védica. Um bom exemplo é Hitler, que fez uso da tradição védica, né? Termos como ariano, a swastika, que pelo menos ele inverteu, eram símbolos da tradição védica e ele usou aquilo de forma esquisita.
Ok, verso 9, repita comigo. Ó melhor dentre os homens. A inteligência dos seres humanos é confundida por minha potência ilusória. E desse modo, segundo suas próprias atividades e caprichos, eles falam de inúmeras maneiras, o que é de fato bom para as pessoas. Eu vou repetir. Ó melhor dentre os homens, ele está falando com Uddhava. A inteligência dos seres humanos é confundida por minha potência ilusória. E desse modo, segundo suas próprias atividades e caprichos, eles falam de inúmeras maneiras sobre o que é de fato bom para as pessoas. Bem o que é, né? Cada um vai falando, né, o que acha que é bom. E não é baseado em nada, é baseado muitas vezes só no capricho, enfim, própria atividade. A pessoa, eu acho que é assim que é melhor, e vai falando. Vai soltando qualquer coisa. De novo, qual que é a ideia aqui? Sem uma referência, nem às vezes hoje em dia, né, sem nem referência nem científica, nem de uma autoridade espiritual, né? O pessoal vai falando qualquer coisa, né? Só sei no YouTube. Enfim, tem todo mundo falando qualquer coisa. E aí você vai fazer o quê? Então, de novo, a gente fala assim, pensa, né? Analisa, pesquisa, vê se é verdade. Significado. Diferente da suprema personalidade de Deus, a entidade viva individual não é onisciente, portanto, suas atividades e prazeres não representam toda a verdade. Segundo sua maneira individual de fazer as coisas, yata karma, e sua preferência pessoal, yata ruchi, ele fala às outras sobre o que é bom para elas. Todos pensam, o que é bom para mim é bom para todos. Na verdade, o melhor para todos é abrigar-se na suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e assim compreender sua natureza eterna de bem-aventurança e conhecimento. Sem conhecimento a respeito dessa verdade absoluta, muitas pessoas pseudo-ocultas estão caprichosamente dando conselhos a outras pessoas caprichosas que também carecem de conhecimento perfeito sobre a verdadeira meta da vida. E aí o que acontece é o mundo que vocês estão vendo aí hoje, né? Aí fica todo mundo falando qualquer coisa, dando todo tipo de conselho, e fica todo mundo doidinho, confuso, cheio de ansiedade, perdido na vida, né? Porque assim é o processo. Cada um faz o que quiser. Eu acho até legal. A gente estar, né? Eu acho que a gente tem que, já que é assim a natureza, eu acho que a gente tem que correr com essa bola. Então, eu sou a favor disso mesmo. Vai, corre, vamos correr com essa bola. Todo mundo fala o que quiser falar, mas a gente fica só com o chamado. Pensa, analisa, tenta pesquisar algo que funciona, mais profundo. Vai atrás, né? A gente não está inventando a roda. Se tem um negócio que é bom, que funciona, funciona há muito tempo. Então, tenta procurar uma coisa que não é que agora funciona. Não, peraí, agora como? Assim, você descobriu. Tenta achar algo que está funcionando há milhares de anos, né? Não tenta inventar a roda. Então é isso. Alguma pergunta, algum comentário? E qual seria a meta última da vida? Ele não falou muito claramente. Qual é a meta? Sim, porque ele vai falar, ele está construindo esse argumento, porque depois ele vai falar, né? Ele está falando, tem muita gente falando de tudo, né? Mas depois ele já falou no capítulo, né? Mas ele vai de novo falar o que é realmente a meta suprema. Mas o chamado é mais para alertar, não, realmente há muitos caminhos, porque o outro pergunta, vem cá, tem tantos caminhos, qual que é o melhor? Você fala, ele está explicando por que tem muitos caminhos. E depois ele vai voltar à mensagem, né, que ele já fez tantas vezes nessa conversa, que a melhor coisa realmente é você se dedicar intensamente, desenvolver bhakti a Krishna, se abrigar em Krishna e, enfim, aperfeiçoar a sua vida, desapegar, entender a sua natureza eterna, além do mundo, enfim, todo esse processo de yoga que ele vai explicar aqui. É a melhor coisa que você pode fazer. Tá bom?
Então, muito obrigado por você ter paciência. Que Krishna abençoe todos vocês com muita inteligência espiritual. Hare Krishna.